Olá, bem-vindos ao podcast Deuses e Devotos. Meu nome é Marcos André, eu sou professor de História e este é um podcast dedicado à história das religiões. Esse é o episódio número 10, é o episódio sobre Enuma Elice, o mito da criação babilônica. Então, o que é o Enuma Elice? Qual a influência que esses textos descobertos ali por Austin Henry Layard em 1849 têm para a humanidade, né? O que é que eles oferecem? O que é que tem de curioso dentro do mito da criação babilônica? Então, como eu disse, foi descoberto em 1849. Austin Henry Layard também tinha um assistente chamado Rosmund Hassan e eles descobriram esse texto nas ruínas da biblioteca de Assurbanipal, na região de Nínive, que é a região de Mossul, no Iraque. São tábuas de argila escritas cuneiformes em acádio. Essas tábuas estavam fragmentadas, mas cerca de 60 cópias foram encontradas em cidades como Assur, Kish, Sipar, Bossipa, Uruk e Sultantep, e permitiu a reconstrução quase que completa desse texto. Apenas a tábua, ou tabuinha, como chamam, de número 5, ela permanece com lacunas, né? Embora eles não conseguiram uma cópia duplicada em Sultantep e ajudaram a preencher algumas partes da lacuna desse texto. Então, a primeira publicação do texto Enuma Elice ocorreu em 1876 por George Smith. Esse pesquisador também traduziu a narrativa do dilúvio babilônico. E por ter traduzido isso, esse achado, ele causou grande impacto por semelhanças que ocorrem com a Bíblia, né? Então, antes da decifração da escrita cuneiforme, a Mesopotâmia era um mistério arqueológico. As escavações ali pelo século XX é que revelaram os textos mesopotâmicos como Enuma Elice, e prova ali que eles precedem narrativas bíblicas. Então, vai desafiar a visão de que a Bíblia era a mais antiga fonte escrita. Então, desde então, algumas edições críticas do poema foram publicadas, como em 2005, Philippe Talon, com The Stand Babylonian Creation Myths Enuma Elice, com texto cuneiforme, transliteração e tradução para o francês. Em 2013 também tem ali Wilfred Lambert, com Babylonian Creation Myths, são estudos comparativos de mitos sumérios e acadianos. Essas edições destacam a complexidade do texto e a importância para a assiriologia, que é um estudo das culturas mesopotâmicas. No Brasil, nós temos aí a tradução do texto de Jacinto Liz Brandão, em 2022, que é a primeira diretamente do acádio para o português, professor da Universidade ali de Minas Gerais, com um livro muito importante que é fonte aí de estudo do episódio do podcast. Então, o Enuma Elice é também conhecido como o poema da criação ou as 7 tábuas da criação. Ele é um dos mais importantes mitos da criação da Babilônia, originário da cultura babilônica. Então, ele está escrito em acádio, uma língua semítica, composto ali por cerca de 1.100 versos, distribuído em 7 tábuas de argila. O título deriva das palavras iniciais que significam quando no alto ou quando acima. Isso reflete o início da narrativa cosmogônica. Então, toda vez que a gente fala em cosmogonia, a gente está falando da criação do universo. Então, o Enuma Elice é um épico mitológico. Ele vai narrar essa criação do universo, ele vai narrar a luta entre os deuses pela supremacia, né, do panteão de deuses, e vai lhe narrar a ascensão de Marduk como um deus primordial desse panteão. O Enuma Elice vai refletir uma cosmovisão da Mesopotâmia centrada em ordem de caos primordial e na legitimação do poder divino e humano. Então, a narrativa ela vai combinar ali os elementos teogônicos, né, a origem dos deuses, e cosmogônicos, né, que são a criação do mundo. E políticos, porque a exaltação de Marduk e da cidade babilônica. Então, a estrutura e o enredo ele é dividido em 7 tábuas, cada um contém ali de 115 a 170 linhas, mais ou menos, e segue uma narrativa linear. Então, descrever um pouquinho aqui como que é essa narrativa de cada tabuinha, como assim é chamado. Então, a tábua de número 1
que ela diz? Ela fala que no início existiam apenas as águas primordiais, representadas por Apsu, água doce, e Tiamat, a água salgada. Então, da união dessas entidades surgem os primeiros deuses, como Lamur, Lahamur, Anshar, Kishar, Anu e Ea. Os deuses mais jovens causam distúrbios e perturbam Apsu, que planeja destruí-los. Ea, porém, descobre o plano, adormece Apsu com magia e mata Apsu. Então, na tabuinha seguinte, Tiamat, furiosa com a morte de Apsu, decide vingar-se. Ela vai criar um exército de monstros liderado por Kingu, seu novo consorte, né, seu novo parceiro, que recebe as tábuas do destino. São símbolos de autoridade suprema. Os deuses temerosos buscam um campeão para enfrentá-lo. Então, a tábua 3, os deuses se reúnem e decidem que Marduk, o filho de Ea, será o líder. Ele aceita o desafio, mas exige soberania absoluta sobre o panteão. Ou seja, acontece aí uma barganha, né? Olha, se eu vencer aqui, eu quero a liderança de tudo, né? E então, ali na tabuinha 4, o Marduk vai enfrentar o Tiamat em uma batalha épica. Então, ele, armado com ventos, flechas e uma rede, ele derrota Tiamat, dividindo seu corpo em duas partes. Uma parte do corpo vai formar o céu e a outra vai formar a terra. Marduk também captura Kingu e toma as tábuas do destino. Então, é um herói, né? Um herói épico, né? A tábua 5, o Marduk organiza o cosmos, criando as constelações, cria o céu e a terra. Ele vai estabelecer as funções dos deuses e define o calendário celestial. Essa que é a tábua que eu falei que ela está fragmentada, né? E ela possui algumas lacunas, tá? A tábua 6, Marduk cria a humanidade a partir do sangue de Kingu para servir aos deuses e libertá-los do trabalho manual. Ele também funda a Babilônia como sua morada e um centro sagrado. Então, os homens são criados, nesse caso aí, para servir aos deuses. Então, a correlação, por exemplo, com Gênesis vai ser diferente, porque vai criar Deus a imagem e semelhança, né? Isso é imagem e semelhança. A tábua 7, os deuses proclamam 50 nomes de Marduk, exaltando seus atributos e confirmando sua supremacia. Aí o poema, né, épico, vai terminar com um hino de louvor a Marduk. Então, os temas centrais são o caos versus a ordem, né? A batalha contra Tiamat simboliza a vitória da ordem sobre o caos primordial. É um motivo comum em mitologias que acontece ali no Oriente Próximo, né? Como o ciclo de Baal em Ugarit, ou o mito de Iluia-Anka, dos hititas, né? A supremacia de Marduk também é um tema central, porque o mito vai legitimar Marduk como um deus supremo, refletindo a ascensão política de Babilônia sobre reis como Hammurabi, lá em 1792 a 1750 a.C., ou Nabucodonosor, que viveu entre 1125 e 1104 a.C. Outro tema central é a criação da humanidade. Os humanos são criados para servir os deuses, né, e vão aliviar os deuses do trabalho. Então, isso reflete a visão mesopotâmica da relação entre a divindade e os mortais. E a legitimação política. O poema exalta a Babilônia como centro cósmico e político, reforçando a autoridade da cidade e de seus reis. Isso como reflexo da realeza divina. Ou seja, desde o tempo antigo, a religião é uma legitimação de poder. A gente vive hoje um período da história em que o monoteísmo ele é preponderante, né? Mas essa descrição, esse poema sobre a cosmogonia, teogonia inicial do Oriente Próximo, ela vai justamente organizar a legitimação política, que por seguinte vai legitimar a liderança e a sociedade. Então, ele reflete justamente o que acontece no dia a dia, né? Uma luta pelo poder. Ele descreve isso, né? Então, o Enuma Elish era citado durante o festival de Aktu, na celebração do Ano Novo Babilônico, e que ocorria sempre no solstício de verão. Era um ritual, esse ritual reforçava a renovação cósmica e a legitimidade do rei, né? Na Idade Média, os reis eram legitimados por quem? Pela Igreja Católica, né? Eles tinham o direito absoluto, né? O direito divino de governar sobre a terra, porque o rei era o homem escolhido. Nada muito diferente dos escritos antigos, né?
Então, a história, ela vai descrever justamente, a pesquisa histórica, ela vai afirmar justamente isso. Os escritos que os antigos deixaram, eles confirmam essa prática já há muito tempo, né? Então, esse poema ele reflete que as influências sumérias, mas vai adaptar essa influência para glorificar Marduk, que é o deus, né? Vai substituir os deuses sumérios e como Enlil ou Epo em papel central. Então, a comparação com outros mitos mesopotâmicos, como Atrahasis, que também trata da criação humana, e o Anzur, que são paralelos nas armas de Marduk, mostram que o Enuma Elish integra tradições regionais em uma narrativa unificada, ou seja, na própria Babilônia já haviam outras narrativas, já haviam outros textos, e as pessoas que compuseram esses textos, elas vão compilar esses textos numa síntese que vai criar esse poema épico, né? E o interessante do texto Enuma Elish, né, essa epopeia da criação, ele vai apresentar muitas semelhanças com da criação em Gênesis 1 e 2 da Bíblia hebraica. Então, assim, todos dois começam com um estado caótico e aquoso, né? Tiamat no Enuma Elish, o abismo e as águas em Gênesis. A criação ocorre também em etapas, com a separação do céu, da terra, a criação da luz e a formação do homem. Tanto no Enuma Elish como em Gênesis, a criação vai se dar dessa forma, em etapas. Então a semelhança é muito grande, o texto é muito antigo, o que vai, lógico, sugerir, né, e o que vai praticamente confirmar que a tradição hebraica bebeu dessa fonte. Então o judaísmo, principalmente ali quando ele está no cativeiro babilônico, né, ele vai beber da fonte desses textos mais antigos para compor e para seus escritos a sua própria religião. Então, a etimologia de Tiamat está relacionada com o termo hebraico, o terrom, que seria abismo. Então, isso sugere uma possível influência, inclusive linguística. Mas tem uma grande questão. O Enuma Elish ele é politeísta e centrado em conflitos divinos. Já o Gênesis apresenta um monoteísmo estrito, né, como nós conhecemos hoje, com um Deus único criando o mundo através de um comando verbal e sem luta. Não há luta em Gênesis. No Enuma Elish, apesar da influência, a criação, a cosmogonia, a teogonia, ela vai se dar através de luta, no qual um Deus, num panteão de deuses, vai sobrepujar outros através de uma luta, né? Então, essas semelhanças levam que alguns estudiosos, como Alexander Heidel, em Babylonian Genesis, 1951, ele sugere que ambos os textos compartilham uma origem comum ou que Gênesis foi influenciado por essas narrativas durante o exílio babilônico que aconteceu ali entre 587 e 539 a.C., né? Alguns outros estudiosos argumentam que as diferenças teológicas destacam a originalidade do relato bíblico. É lógico que aí vai haver uma grande discussão entre duas correntes de pensamento diferentes, né? Umas que vão afirmar que há uma influência direta e que os povos ali hebreus não eram tão diferentes, eles também eram politeístas no início e que depois vão unificar a religião num Deus só, porque alguns sustentam que isso torna a legitimação do poder, inclusive, mais fácil, né? Então, o conteúdo, né, do Enuma Elish, ele vai conter a teogonia, a narrativa da origem, né? Ele vai ter a cosmogonia, a criação do universo a partir do corpo do Tiamat, que é a formação do céu, da terra e das constelações e do calendário. A antropogonia, que é a criação da humanidade através do sangue de Kingu, com a função de servir aos deuses, e a exaltação de Marduk através de 5 atributos, né, simbolizando sua supremacia e a absorção dos atributos de deuses anteriores, né? E vai ter, lógico, os elementos políticos, né? Que é a glorificação da Babilônia como um centro cósmico e a legitimação da realeza humana como reflexo da divina. Então isso ocorreu também ocorre muito tempo depois, inclusive na Idade Média. Tá? A legitimação do rei na Idade Média se dá através da Igreja Católica. Então o rei ele tem o direito divino de governar.
né? Então, o texto ele inclui descrições poéticas de batalhas, hinos, rituais, e tem uma linguagem rica em metáfora, né? Repetições típicas da poesia mesopotâmica. Então, a precisão das cópias encontradas sugere que o poema era um texto sagrado, recitado verbatim em contextos rituais, né? Eu citei ali como fonte o livro do professor Jacinto Lins Brandão, que foi a primeira tradução direta do acádio para o português, né? Ele é professor de língua e literatura grega na Universidade Federal de Minas Gerais, e ele mergulhou, inclusive, aprendeu o acádio autodidaticamente, né? Ele é um autodidata, mas traz aí ao público essa obra que é fundamentada na literatura mesopotâmica. Então, o livro é muito bom, ele é um livro tanto para o público geral e para acadêmicos, e é um marco na literatura de estudos sobre a história das religiões antigas, né? Então, as notas de rodapé são muito boas, esclarecem as referências mitológicas, os termos técnicos, né? E os paralelos com outras tradições, como a Bíblia e os mitos dos sumérios, né? Então, ali na introdução do livro, né, ele já oferece um panorama histórico da Mesopotâmia e a descoberta do Enuma Elish e sua relevância para a cultura como um todo, né? Então, é um livro muito bom, eu indico esse livro, e os estudiosos, os estudantes, os pesquisadores, o pessoal que gosta aí de história antiga, de teologia, de literatura comparada, é um trabalho excelente. Então, o Enuma Elish é isso, é uma epopeia da criação, né? Ele vai narrar ali a origem do homem através dos seus mitos, e esse texto ele vai influenciar outras sociedades ali do Oriente Próximo. Enuma Elish é importante porque ele trata da criação. A grande questão da história é justamente você pegar como se fosse um retrovisor, né? Se a gente pudesse ter uma máquina do tempo seria bastante interessante, mas isso é impossível. Porque a humanidade ela tenta chegar no elo, né? Aonde que tudo isso começa, né? Qual é a origem das coisas? Então é bastante interessante você pesquisar, estudar isso, você entender. Se você tem uma religião, uma fé, isso é muito importante para que você tenha e pratique a sua fé com o máximo de consciência possível. Entender o texto, entender a sociedade antiga, como esse texto foi produzido, é uma das questões mais importantes, inclusive para quem tem fé. Seja a fé que você tem, estudar história é importante por isso, conhecer de onde que vem o texto, por que foi escrito dessa maneira, quem escreveu, qual a intenção que esse texto tem, né? Como que isso influenciou o desenvolvimento da sociedade. Verdade absoluta não existe, mas existe a questão da busca por essa verdade, e o texto desse poema épico é uma grande descoberta para a humanidade, porque ele vai explicar a criação de outras narrativas de deuses, né? Como que se dá o processo, né, de desenvolvimento da sociedade através da religião e, por conseguinte, lógico, a legitimação do poder através dessas narrativas, através destes textos. Então, estudar a história da religião é muito importante por causa disso. E é muito curioso esse poema épico, porque assim, não dá para negar que há uma influência direta nos textos ali da Bíblia hebraica. Bom, esse é o episódio número 10. Eu espero que vocês tenham gostado. É um episódio curto e eu espero que alguém se interesse em ler o livro e se aprofundar mais aí nessas questões. E obrigado, até o próximo episódio.